BP Radio. Em 5 segundos, linha aberta para as emissoras que estão autorizadas a retransmitir o Globo no ar. O hipermercado Disco de São Bernardo não discute, desafia. Farinha de trigo Dona Benta ou Boa Sorte, pacote de 1 quilo, 510 cruzeiros. Massas Piraquê a granel, quilo, 865 cruzeiros. Apresentado ABC, quilo, 3.080 cruzeiros. Sabonete Gessi de 90 gramas, 330 cruzeiros. Hipermercado Disco de São Bernardo, Avenida Caminho do Mar, 2227, Rude Ramos, também em Vila Sônia e Jundiaí. São Paulo tem 2 ratos para cada habitante. Em 10 segundos, o Globo no ar. Um analgésico novo, moderno, que elimina as dores em geral, que baixa a febre e devolve a boa disposição para o trabalho ou lazer. Doralgin é assim, Doralgin. Em São Paulo, 2 horas, 5 minutos. O Globo no ar. Oferecimento do Banco Nacional, o banco que está a seu lado. Tempo bom na capital paulista, 23 graus, agora aqui na Rua das Palmeiras. Se depender do ministro Murilo Macedo do Trabalho, o salário mínimo será reajustado com base em 110% do INPC. No entanto, essa medida depende de autorização da área econômica do governo, que ainda não começou a examinar o assunto. O novo mínimo vai vigorar a partir de 1º de novembro. Terá início amanhã às 18 horas na Marquise do Parque do Ibirapuera, a primeira Feira do Coração Sadio, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A feira vai divulgar de forma mais ampla os fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. Entre esses fatores estão a hipertensão arterial, o tabagismo, o estresse, a obesidade e a vida sedentária. Com a caderneta de poupança nacional, a sua vida segue em frente. Transforma num sonho legal. E tudo fica diferente. É bom pra gente. Tudo que quiser comprar, quiser olhar, é só comprar. Caderneta de poupança nacional, o sonho legal. Até a próxima sexta-feira, técnicos e especialistas participam no Maxud Plaza de um seminário sobre o controle de roedores. Vão expor e debater programas de controle de roedores em execução no Brasil e no exterior. Segundo Edgar Daúde, da Divisão de Zoonoses da Prefeitura, São Paulo tem hoje uma população de 18 milhões de ratos, ou seja, 2 ratos por habitante. E somente este ano ocorreram na cidade 62 casos de leptospirose, doença transmitida pelos ratos, dos quais 12 fatais. O Globo no ar, próxima edição às 3 horas, oferecimento do Banco Nacional, o banco que está a seu lado. São 2h07, são 2, o que eu diria? Não, mas são 2, um é inseto e o rato que é? O rato é um animal, né? É um animal, mas tá aí. São 2 que tentam, mas tenta-se de toda forma exterminar, mas não se consegue, que é o rato e a barata. Você sabia, o Eduardo Neto, eu estava lendo um estudo feito sobre a barata, que na verdade pouco se sabe a respeito da barata. Você pode hoje, vamos por se criar o inseticida mais violento contra a barata, pois mata-se durante algum tempo, mas dali a pouco a própria barata, o organismo da barata transforma o próprio inseticida em alimento para ela. Ela se alimenta de tudo. A barata, estava lendo, ela se alimenta de tudo. Mas ela é tudo, de resto de comida, lixo, de tudo. E a barata, ela tem um problema. Ela por onde anda, ela deixa, ela solta uma espécie assim, de excrementos. Sabe? Então aquilo é que está realmente. Então são coisas horríveis. E aí o rato não fica muito longe, né? O rato e barata está ali, ó. 18 milhões, né? 18 milhões de ratos. Agora barata, gente, aí já é coisa de trilhão, de bilhão já, né? Porque barata, minha nossa. E tanto um como o outro faz mal para o homem. 2h08. Problemas de estômago, o remédio que decide é Hiperacide. Gastrite, úlcera, queimação de estômago, você decide tomando Hiperacide. O povo e os campeões de audiência cantam juntos na Globo. CYK 694, onda média 1100 kHz. E ZYE 968, curta de 49 metros, 6.125 kHz.
Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. Beba Tangará, a boa pinga da Bahia. Um produto Leão do Norte. São 2h09, gente, mas é isso aí. É realmente, tudo bem. Pode ir, o Eduardo aqui, não, pode ficar tranquilo. São 2h09, é que ele está preocupado em abrir a porta, em vazar som. Não, pode ir. São 2h09. Aquário, 21 de janeiro, 19 de fevereiro, peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. Mas rato e barata, coisas que o homem tenta exterminar, tenta acabar, mas não consegue. E cada vez aumenta mais. Barbaridade. Agora, inclusive, nos Estados Unidos, viu, Gama? Eles estão tentando inventar, eu acho que inventaram, inclusive, uma química que seria o macho da barata, ele sentiria assim, vamos supor, ele sentiria o odor, né? Porque claro que lá no mundo da barata, cada um tem o macho e a fêmea. Então, o macho, ele sentiria o odor da barata e tentaria procriar, mas aquilo consumiria toda a energia dele. Então, evidentemente, nasceriam menos baratas, porque numa ocasião só, um macho se extinguiria, de tanto, sabe, ficar meio louco. Um negócio assim, é o que a gente não vai querer falar aqui abertamente, né? Mas são 2h10 e também tem uma outra coisa que eles estão, se bem que, conhece ácido bórico? Você já ouviu falar que o ácido bórico... Sabe por que razão que o ácido bórico mata a barata? Porque o ácido bórico entope, de certa forma, os canais de alimentação da barata. É uma das poucas coisas que realmente resolve o ácido bórico. Porque a barata, comendo de tudo, ela obviamente come o ácido bórico. E o ácido bórico ela não digere, ele não se desfaz. Então ela entope os canais da barata, levando ela evidentemente. Aliás, acho que eu estou muito expert em barata, viu? Realmente, são 2h11. Você lembra aquelas propagandas que nós fazíamos aqui no programa? Então, inclusive aquela firma, aquela grande empresa, mandou pra gente muitos dados a respeito da barata. E daí eu me interessei pelo assunto. São 2h11. Gente, vamos falar. Bom, eu ia fazer o horóscopo, mas agora já falei demais. Vamos tocar uma música que, na minha opinião, vai se tornar dentro de 15, 20 dias, um mês, um dos maiores sucessos. Arlete Mendonça Moreira de Jordanésia Cajamar, dedicando ao esposo Flávio, aos filhos Fábio, Mércia, Júnior, Miriam, gente de Jordanésia, gente de Cajamar. Alô, dona Arlete, olha, saúde para as crianças, abração pro esposo Flávio. Dona Arlete, a gente fica tanto em barata, tanto em rato que dá até nojo, não é mesmo? Ainda uma das coisas que ainda preserva um pouco ainda é a limpeza. Contanto que em casa esteja tudo limpinho, porque a única coisa que a barata não gosta é de sujeira, é de limpeza. Eu acho que todos se lembram daquele senhor que tinha aquelas veias entupidas, né? O problema da elefantíase, né? Não é elefantiase, que ele falou de elefantiase, a gente também, mas na verdade a pronúncia certa, agora fiquei sabendo, é elefantíase. Veias entupidas na perna e a perna dele é desse tamanho. Então, através do senhor Manuel Grande Martins, ele recebe a doação da passagem. Olha aí, um motorista de táxi, gente. Um motorista de táxi, residente lá no Parque São Rafael, o senhor Manuel Grande Martins. Muito bem, olha aí, o senhor Manuel veio até a Rádio Globo e doou a passagem para ele voltar. Porque, tá aí, é tal negócio, não tem nem explicação. É uma atitude tão bonita, é uma atitude que eu acho que só Deus, na sua infinita bondade, pode agradecer um homem como o seu Manuel. Ele doa a passagem. Veio trazer a passagem aqui para o seu Jorge. 2h16. Cólicas menstruais, inflamações uterinas, indisposição? Você não tomou ainda a saúde da mulher? Viva a vida! Tome logo a saúde da mulher e passe aqueles dias tranquila. A saúde da mulher, o regulador perfeito da mulher ativa. Às 2h17, gente, 2h17, num oferecimento do Yves de Marchand, o horóscopo de Aquário. Evite ideias e sentimentos agressivos em relação a outras pessoas, o Aquário. Em relação às outras pessoas, vamos ter carinho, vamos ter compreensão. Já no amor, Aquário, novos admiradores. Você se sentirá tentado a flertar, a paquerar. Cuidado com a tentação, Aquário. Peixes, sua maneira humana e compreensiva lhe trará 1000 recompensas. 1000 recompensas, peixes. Humano, compreensivo, assim, peixes. No amor, seu coração sentirá grande ternura em relação à pessoa amada. Grande ternura, grande carinho. Agora,
seria importante você saber manifestar esse amor, certo, peixes? A pessoa amada tem que sentir que você está amando, né? É isso. São 2h18. Yves de Marchand, desodorante gostoso, desodorante feminino para mulher realmente que sabe exigir o melhor, que sabe que ela é muito importante, sabe dar valor a si mesma. Ela pede Yves, ela exige desodorante Yves. Venha aí a melhor saída. Logo ali na Penha, próximo ao Corinthians, será inaugurado mais um grande centro de compras de São Paulo. É o Paz Mendonça Hipermercado. Com 25 mil metros quadrados de conforto, qualidade, variedade e principalmente preços baixos. Não deixe de trazer sua família para a abertura do novo Hiper, dia 30 às 9 horas. Paz Mendonça, 30 anos vendendo barato. Marginal do Tietê 5.500, Penha, próximo ao Corinthians. São 2h19. A Rádio Globo e o programa do Eli Correia, num oferecimento do esmalte Monange, bonito, lindo, cores variadas, mais de 80 cores diferentes, cores modernas, bonitas, cores vivas, fixa mesmo nas unhas, deixa você, ó, até mais feliz. Quando você passa o Monange nas unhas e você olha, você fica até orgulhoso. Vivi com minha família em um lugar muito atrasado. Não vou dizer muito atrasado, mas um lugar muito simples. Assim, o próprio sertão. Imagine todos os ouvintes do sertão. De pessoas, vamos dizer até mesmo ignorantes. Um lugarejo, nem era uma cidade, era um lugarejo, um patrimônio, onde homens e as mulheres trabalhavam com a terra, plantando, colhendo, lidando com animais, isso, e não tinham o que fazer, era o dia inteiro o trabalho, chegava a certa hora da noite ou da tarde, os homens se reuniam ali numa vendinha, lá tomavam suas pingas, faziam seus cigarros de palha, ficavam proseando muito, proseando bastante, contando histórias. Assim era a vida naquele lugarejo, onde eu, com minha família, vivi toda a minha infância. Lugar simples, lugar pequeno, pouca gente, pessoal roceiro. As mulheres, por sua vez, todas praticamente eram comadres. Uma era madrinha do filho da outra, a outra era madrinha da filha da... Bom, a maioria ali era comadre, então todas se tratavam de comadre. Depois da janta, as próprias mulheres se reuniam, ficavam conversando. Sempre aquelas conversas normais de mulheres, de outro lado os homens. E nesses lugares, nessas ocasiões, me lembro como se fosse hoje, aquelas histórias sempre antigas. Tenho a impressão que quem viveu no interior, quem viveu esse tipo assim sabe, lugar onde não tem luz, é tudo na base do lampião. Então as pessoas sempre procuram os assuntos que mais deixam as pessoas assim, as pessoas gostando, são assuntos de assombração, assuntos de simpatias, coisas relacionadas a azar, a inveja. Então, todo esse tipo de assunto, as pessoas conversam. Quantas vezes eu ouvi casos que, por vezes, eu nem conseguia dormir. Era criança, então via aquelas mulheres falando disso, falando daquilo. Lá no cemitério, dizem que um lençol levantou, dizem que à meia-noite aconteceu um fogo no túmulo e não sei o quê. Os homens, por sua vez, também sempre falando coisas desse tipo, coisas desse... Inclusive, às vezes chegava até de madrugada, sobressaltada, não conseguia dormir. Sabe quando criança fica ouvindo histórias de medo? E aquilo
inclusive às vezes falavam coisas de religião, e em seguida falavam dos espíritos, que quem sabe do nosso lado podia ter um espírito do mal, espírito do bem, e eu já me sentia que devia ter algum espírito perto de mim. Papai sempre foi um homem muito rude. Papai ficava nervoso quando eu, durante a noite, acordava assim sobressaltada. Eu não tinha culpa. Era o medo. Era o medo. De tanto ficar ouvindo histórias de assombrações, histórias disso, histórias daquilo, eu tinha medo. E quando eu ficava assustada, eu acordava na boca da noite, eu corria para a cama de mamãe, para a cama de papai. Mamãe era mais paciente. Ela se levantava, acalmava o próprio papai, dizia que a menina, não liga não, eu vou lá fazer um chazinho para ela de erva cidreira e ela já vai se acalmar, e assim ia. Um dia eu estava lá na vendinha, eu estava lá na vendinha com o papai, e um senhor de mais ou menos 80 anos, ele estava contando essas histórias, coisas que ele já tinha vivido, coisas que ele já tinha visto. Coisas que ele até dizia, olha, eu não posso falar por causa dessa menina. Ele falava e olhava pra mim, isso aqui é muito criança, não pode nem ouvir as histórias do que eu já vi, do que eu já vivi, do que eu já vi. Ele tinha mais ou menos 80 anos, e todos aqueles homens ficavam prestando atenção. Muitos concordavam, muitos diziam, olha, mas eu tive uma história também que eu vou dizer, mas ele, quando falava, todo mundo ficava quieto. Afinal de contas, ele tinha 80 anos, e ele tinha realmente vivido muitas, a história da caveira, a história do caixão, que depois de ter sido enterrado, começou a forçar o chão, e o buraco que era de um tamanho acabou ficando, e o caixão estourando. Bom, tinha cada história que era... Eu ficava, sabe, criança, você fica com medo, mas você quer ouvir. A verdade é essa, que você sente que... Mas você quer a curiosidade. Inclusive, ele contou a história... de um homem, olha, há muitos anos atrás, quando vocês não moravam nem aqui, tem uma árvore ali perto do pasto, um homem ali morreu enforcado. E vou dizer uma coisa, foi um homem que se matou numa sexta-feira santa. E toda sexta-feira santa, eu passo lá, e olha, vocês podem não acreditar, mas eu vejo um homem pendurado lá. Aquele negócio me arrepiou. Quer dizer, era um senhor de 80 anos falando que justamente ali na Pasta, ali na Redondeza, tinha uma árvore na qual há muitos anos atrás um homem tinha morrido enforcado. E todo mundo que passasse ali na Sexta-feira Santa, ele aparecia uma certa hora para quem passasse lá. E aquela coisa ficou na minha cabeça. Um homem pendurado, enforcado. Inclusive, esse senhor de 80 anos dizia que até quem estivesse ali, se fosse para casa dali a pouco, que rezasse por aquela alma. Que rezasse, porque na verdade aquele homem lá precisava de oração, porque ele tinha se suicidado, e quem se suicida não tem perdão, e aquilo tudo, né? Naquela noite, depois de ouvir aquela conversa, eu não consegui dormir. Parece que no meu quarto, a todo instante, eu via um homem enforcado. Mas aí eu me lembrei que era só de sexta-feira santa. Mas pra mim, nessas alturas, já não interessava. Qualquer hora da noite eu acordar, parece que o homem estava ali. Tive, inclusive, pesadelos, febre, tremedeira. Mamãe teve de passar a noite ao meu lado, passando álcool nos meus pulsos, dando álcool para me encheirar, além de chá de erva cidreira, de hortelã. No dia seguinte, quando clareou o dia, eu fiquei mais tranquila. Um pouco melhor, fui para a escola. A aula terminou. Estamos voltando, eu, minha irmã, meu irmão e mais um menino amigo. Vínhamos, inclusive, cortando o caminho pelo pasto. De repente, ouvimos um assobio. Um assobio assim de longe. Quer ver que é alguma criança da escola que está assobiando para nós. Olhamos. Dali a pouco assobiou novamente. Sabe aquele assobio longo, estridente? Quem é que está assobiando? Eu, minha irmã, meu irmão e um amigo lá da escola. Estamos voltando, cortando o caminho, para chegar rápido em casa. Dali a pouco um assobio, mas tão estridente, que aquilo ardeu no ouvido, aquilo ardeu no ouvido. Paramos, olhamos, começou a dar tremedeira em todo mundo.
E em mim muito mais, porque justamente naquela noite não tinha dormido direito, devido àquele assunto do homem que morreu enforcado. Naquele momento, tentamos correr. O assobio mais forte, e a gente não via ninguém. Começamos a correr. Era inclusive um pasto, era a escola ali, quase perto de uma fazenda. Correr, nisso, alguém olhou para o céu e viu algo assim preto. E vindo com toda velocidade, rumo a nós. Olha lá no céu, olha lá. Todo mundo olhou, todo mundo parou. E aquilo vem vindo. E nossa, aquilo vai cair em cima de nós. O que é? Avião não podia ser. O que é aquilo que tá dali a pouco aquilo passa, assim, ó. E era um pássaro. Era um pássaro que tinha passado com toda velocidade. Naquele momento, então, a gente disparou. Que olha... Mas a gente disparou e corremos. Aquele pássaro, aquele assobio, aquele voo rasante, quase que bateu em nós aquele pássaro. Um pássaro que não dá nem... Parecia ser um pássaro assim de cor preta, mas um pássaro grande. Quando estamos chegando perto de casa, o meu irmão grita: Maria, olha aí na sua blusa. Eu olhei na blusa, olhei. Maria, marcas, olha, como se fosse pés de um passarinho. Corri para casa, tirei a blusa e fui olhar enormes pés. Como se um pássaro tivesse pousado em mim. Como se um pássaro tivesse com aquelas patas, sabe, pousado em mim. O assobio. Aquele pássaro que veio vindo lá do céu, e quase bateu em nós, voou, foi embora. Ué, como que é essa mancha? Todo mundo viu o pássaro, ele não pousou em ninguém, ele apenas veio como se quisesse bater em nós e depois... Aquela marca dos 2 pés, como se ele tivesse pousado em mim. Na noite anterior eu quase não tinha dormido devido àquela história do homem que morreu enforcado numa sexta-feira santa. Contei para minha mãe. Se talvez fosse eu sozinha, ninguém acreditaria. Mas justamente por ter estado com a minha irmã, por junto também estar o meu irmão e aquele amigo lá da escola, então todo mundo realmente aceitou. Então, mas aquilo impressionou todo mundo. Ora, mas sabe, como se fosse pés assim grandes de passarinho, pés grandes. Foi um alvoroço no patrimônio. Sabe, lugar pequeno, uma comadre conta para outra, dali a pouco o patrimônio inteiro estava sabendo do que tinha acontecido. E as coisas começaram a ser, sabe, todo mundo começou a falar uma coisa. No final da tarde, os homens se reuniam na vendinha, começaram a falar daquele fato que tinha acontecido com nós. E particularmente comigo, porque foi em mim que ficou a marca dos pés do passarinho. Enormes pés. Depois da janta, as comadres se reunindo e tudo comentando o que será, o que não é, o que será. Teve gente que começou a dizer: é aviso de morte. Minha nossa, não fala uma coisa dessa. Teve gente que falou: isso aí é aviso de dinheiro, quer ver que lá tem dinheiro. Não, acho que é muita sorte, quer ver que é muita saúde. Bom, virou uma confusão, um falatório. É quando então, aquele senhor de 80 anos, o meu pai... VP Radio.